Oi gente, no nosso primeiro vídeo de estreia do canal, do novo canal, a gente vai falar sobre um assunto que muito me intriga, um assunto que muita gente conhece e muita gente também não conhece. Tá dividido aí nos 50%, né? 50% de pessoas que conhecem e 50% de pessoas que não conhecem. Hoje a gente vai comentar sobre universos, mundos paralelos. Será se existe? Será se não existe? Então, vamos nessa. A gente já ouviu falar muito sobre o universo paralelo, mundo paralelo, outras dimensões e uma infinidade de nomenclaturas para esse assunto, né? E eu vim aqui conversar com vocês a respeito disso. A respeito de uma, inclusive, que é muito famosa aqui no YouTube, né? Tem muitas pessoas que falam sobre a respeito e que eu descobri tem acho que uns 2 anos mais ou menos, e o assunto começou a me intrigar, porque eu já gostava de pesquisar sobre universos paralelos, e quando eu soube dessa história eu fiquei mais intrigada ainda, e aí eu fui pesquisar. Hoje a gente vai falar sobre Sete Além, né? Não sei se tu sabe o que é Sete Além, não sei se tu conhece a história de Sete Além, de onde começou a história de Sete Além, mas se tu não sabe, eu tô aqui pra contar. Então, senta aí, pega uma pipoca, pega uma água, um refrigerante, um suco, chama a família todinha pra vir aqui e vambora pra história. A história de quem eu vou contar hoje é de um cara chamado Luciano, não sei como pronuncia o sobrenome dele, se é Milite ou Milice, tá? O Luciano, ele tem um canal aqui no YouTube que fala exatamente sobre Sete Além, né? Sobre relatos de pessoas que foram pra Sete Além e uma infinidade de outras coisas, tá? O Luciano foi uma das primeiras pessoas também a falarem sobre o assunto, a falarem sobre o nome Sete Além, e durante o relato aqui a gente vai ver mais ou menos como é que foi. Então vamos lá. Ele conta que ele estava saindo da faculdade indo para casa e ele podia pegar qualquer ônibus que iria fazer o mesmo percurso que ele ia chegar em casa, né? Então assim, ele estava super cansado, ele foi, trabalhou durante o dia, depois ele foi para a faculdade, saiu e foi pegar o ônibus. Como de costume, né? Foi lá bonitinho, colocou a música no fone. Na época, o Discman era a versão top dos tops agora, né? De tudo que a gente tem, né? De Spotify, entre outras coisas. E aí ele colocou a música no fone, né? Se sentou do lado de uma senhora. E aí foi de boa pra aproveitar a viagem pra chegar em casa. Quando a senhora cutucou ele e perguntou se ele ia pra Sete Além. E aí, como ele tava com o fone no ouvido, ele retirou e perguntou de novo o que a senhora tinha perguntado, e ela falou: você vai pra Sete Além? Você não vai pra Sete Além. Você não é de Sete Além. Desce do ônibus. E aí ele começou a achar tudo estranho, né? Porque ele nunca tinha ouvido falar no nome Sete Além, ele nunca tinha ouvido falar a respeito. E ele achou até que fosse uma confusão, que a moça estava se confundindo, ou confundindo com outra pessoa, enfim. E aí ele começou a perceber que as outras pessoas que estavam dentro do ônibus também começaram a encarar ele com um olhar feio, né? E até que começaram a falar a mesma coisa que a senhora. Desce do ônibus, você não vai pra Sete Além, você não pertence a Sete Além. E até que ele se sentiu, assim, ameaçado, digamos, né, por conta das pessoas, e ele resolveu descer. Ele fala que depois que ele desceu do ônibus, ele seguiu o caminho pra casa dele, né, ele foi pra casa, e foi com aquilo na cabeça, pensando: Sete Além, o que será que é Sete Além? Será que é um outro bairro? Será que é uma outra cidade? E ele conversou com o pai dele, conversou com a namorada dele na época, né, pra saber se eles sabiam o que significava, onde que era. Ele falou que ele procurou pelo mapa pra ver e não encontrava nada relacionado. Ele fala também que ele teve mais uma banda e ele colocou o nome de Sete Além, batizou um animal de estimação de um amigo de Sete Além. Ele fala que ele quase tatuou o nome Sete Além, pra ver o quanto isso ficou marcado na vida do Luciano. E daí ele... Me perdi. Me perdi. De novo.
E daí ele fala que ele resolveu abrir uma comunidade no Orkut, né? Pra quem não sabe, pra quem não é daquela época, a gente tinha um Orkut que era como se fosse um Facebook ou um Instagram, não, era como se fosse um Facebook. E no Orkut a gente criava várias comunidades, né? Como, por exemplo, eu odeio pegar ônibus. Ou eu odeio morar muito longe do meu serviço. Eu odeio morar em um apartamento com um vizinho que não sabe escutar música só para ele. Entre outras coisas. E aí a pessoa fazia parte daquela comunidade. Então o Luciano criou a comunidade Sete Além no Orkut. E muitas outras pessoas, ele diz que de início ninguém se inscreveu, a não ser os parentes e os amigos dele, né? Mas logo após isso, muita gente começou a se inscrever e falar sobre relatos de Sete Além, sobre coisas que as pessoas tinham passado. E falou também, inclusive, que tinham pessoas que diziam, nossa, eu pensei que só tinha acontecido isso comigo, eu pensei que ninguém mais tinha ouvido falar sobre esse nome, eu pensei que era coisa da minha cabeça, entre outras coisas, né? Com o passar do tempo, o Luciano acabou desfazendo a comunidade do Orkut, mas ele fez uma outra, né? Ele fez um grupo no Facebook que também, na verdade ele foi chamado, ele fala que ele foi chamado por uma pessoa e acabou se desentendendo a pessoa com ele. Enfim, no canal dele ele explica melhor. O Luciano, hoje em dia, ele é o administrador de uma página no Facebook que fala sobre Sete Além, onde pessoas colocam os relatos dela. O Luciano, como eu já falei, tem um canal aqui no YouTube, onde ele conta relatos das pessoas. E ele fala que ele encontrou muitas pessoas verdadeiras, contando relatos verdadeiros mesmo. Muitos inimigos, que falam que não querem pra história ser contada. E inclusive ele fala em vários vídeos que ele tem no canal dele, que Sete Além, o pessoal de Sete Além, não quer que a gente saiba que eles existam, né? O porquê eu não sei, e talvez eu acho que ninguém saiba o motivo, né? Sete Além é um universo paralelo, bem parecido com o nosso, porém, de acordo com os relatos que eu vi, que o Luciano contou no canal dele, é um mundo bem sombrio, onde as horas demoram a se passar. Lá pode ser dias e aqui podem ser horas. As pessoas são estranhas, a pele, a cor da pessoa é estranha, os olhos da pessoa são estranhos, o clima é bem pesado, é uma coisa bem sombria. Uns falam que o lugar parece lugar assim, cena de filme de lugares abandonados, de lugares sujos. As pessoas são mal encaradas, as pessoas são frias. Porém, existem alguns relatos de pessoas que foram e voltaram de Sete Além, e eles falam que existem sim pessoas boas em Sete Além e que te ajudam a voltar, né? E existem pessoas que não. Mas se é verdade ou não é, eu não tenho como provar porque eu nunca fui. Inclusive falam também que quando a gente daqui vai para Sete Além, a gente não consegue ter contato com ninguém aqui do nosso mundo, porque nada funciona, o celular não funciona, a câmera não funciona. Teve relatos de pessoas que falaram que tiraram várias fotos do local e quando voltou pra cá, as fotos não apareciam, então não tinha como provar. A mesma coisa eram áudios e vídeos, não tinha como provar. Mas enfim, não sei se o vídeo vai ficar bom, eu não sei como é que vai ficar, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que no próximo a gente consiga melhorar mais, né? E falar sobre outros assuntos. Tem uma lista de infinidade de assuntos para comentar, para falar com vocês, para vocês. E a gente vai falando mais, né, sobre outras coisas. Se vocês tiverem algum assunto ou alguma matéria, alguma coisa que vocês queiram dividir com a gente, pra gente dividir com mais pessoas aqui no YouTube, sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Aqui é para a gente compartilhar as experiências, as histórias, entre outras coisas. Eu fico por aqui, né? Por favor, dá um like
compartilha o vídeo, comenta, chama a família, chama os amigos, chama os animais, chame as plantas. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Como sempre, fui!